Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando o programa Palavra Viva com a apresentação do evangelista Milton, amém? O propósito do nosso programa é leitura e pregação da Palavra de Deus, irmãos, ganhar almas para o Senhor Jesus, amém? A leitura de hoje está em Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 6. A partir do versículo 6, amém? Senhor Deus, apresento diante do Senhor a Tua palavra que será lida e pregada. Fala conosco, Deus, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus: que o Senhor Jesus disse esta parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Não achando o fruto, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira. Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Então o homem tinha uma figueira plantada na vinha. Foi nela procurar um fruto. Durante 3 anos, ele foi, não achou, foi, não achou, foi, não achou. Aí ele disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e ela não dá. Corta ela e joga ela no fogo, porque ela inutilmente ocupa a terra. E o vinhateiro respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave e esterque. Se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Então, somos nós, irmãos. Nós somos servos de Deus. Nós que já confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Nós precisamos dar frutos. Que fruto nós podemos dar? Ganhar almas para o Senhor Jesus. Esse é o fruto. Não tem outro fruto. Mas eu não sei pregar. Compartilha a pregação que eu faço. Mas eu não sei ganhar alma. Convida alguém e leva no culto. Amém? Você vai estar dando fruto. Então, porque toda árvore que não der fruto, irmãos, para que serve uma árvore que não dá fruto? Entendeu? Cuidado. A função nossa como igreja, Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ide é para quem? Você acha que é para quem o ide? Os apóstolos que morreram há quase 2000 anos? Não, o ide é para nós. Amém? Continua. Lucas 13, 10. E essa parte aqui é mais bruta, presta atenção. E Jesus ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E essa mulher andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Então tinha uma mulher que tinha um demônio que fazia com que ela ficasse enferma, curvada, como se fosse uma pessoa corcunda. Havia 18 anos. Irmão, sabe o que é 18 anos? É muito tempo. Uma pessoa ficar encurvada. Entendeu? E vendo-a Jesus, quando Jesus viu aquela mulher, ele chamou a mulher a si. Disse: vem até mim. E disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus curou ela ali. E Jesus impôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Ela sarou, parou de sentir dor, aquela obrigação de ficar curvada, porque quando você é normal e é curvado à força, que é o que o demônio fazia com ela, o espírito imundo, curvava ela à força, a dor era imensa. E tomando a palavra, Jesus impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. A mulher dava glória a Deus e todo mundo ao lado dela dava glória a Deus. Mas, tomando a palavra o príncipe da sinagoga, um príncipe que era o obreiro daquele local, indignou, porque Jesus curava no sábado. Tem muita gente que não é seguidor do Senhor Jesus, é seguidor do sábado. Quer saber uma pessoa? Uma mulher morta, Ellen Gold Wright, fez profecia da volta de Jesus, errou, fundou a Adventista e ficou lá os ensinamentos errados lá, de que é o sábado que salva. Não é. Quem salva é o Senhor Jesus. Nós temos que ser seguidores do Senhor Jesus, não do sábado. Ninguém deve seguir um dia, deve seguir-se o Filho de Deus.
Amém? Aí esse príncipe da sinagoga aqui, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias em que é mister trabalhar. 6 dias a gente pode trabalhar. Nesses, pois, vinde para ser curados, e não no dia de sábado. O cara era tão retardado, tão débil mental, doente mental, que ao invés de se alegrar com a cura da mulher, ficou bravo, porque curou no sábado. E brigou com o povo: não venham ser curados no sábado, venham de segunda, no dia de semana, de segunda a sexta. Olha que cara retardado. Então, ele ficou bravo. Mas aí Jesus respondeu. Jesus, porém, respondeu-lhe e disse: hipócrita, hipócrita. Hipócrita é aquelas pessoas que mandam alguém fazer alguma coisa, mas que eles mesmos não a fazem. São hipócritas. Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento? Então está lá um boi preso, eles não desprendem ele e não o levam a beber água? Se você desprende o seu boi e leva a beber água, por que eu não posso desprender essa mulher do espírito mundo? Ela é pior do que a sua vaca? Por causa da sua vaca você trabalha no sábado, você leva ela para beber água e põe de volta. E aí você vai indignar porque eu ponho ela, que eu consertei ela, endireitei o corpo dela, tirei dela um espírito imundo de enfermidade. Mas a sua água, o seu jumento você leva para beber água. Aí aquele príncipe da sinagoga tomou um choque. Aí Jesus disse: e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão? Então não convinha, porque é sábado, eu tinha que deixar ela enferma, esse demônio tinha que continuar nela. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Aí na frente de todo mundo o príncipe tomou essa catracada aí do Senhor Jesus. E dizendo ele isso, todos os adversários ficaram envergonhados, porque eles levavam o boi para beber água. E todo mundo ficou com vergonha, mas tinha que ficar mesmo. Mas o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas pelo Senhor Jesus. Cuidado, meu irmão, com essas seitas heréticas, seguidores de mulher morta, entendeu? Eu acho incrível isso. Eu falo: meu Deus, tem misericórdia. Esse povo é muito bitolado, é muito burro. Na Bíblia tiveram 12 apóstolos, 12 seguidores do Senhor Jesus, sendo que desses 12, muitos deles escreveram vários livros da Bíblia, e nenhum deles é seguido até hoje. Nenhum deles. Todos eles levam as pessoas a seguirem o Senhor Jesus. Mais recentemente, no último século, inventaram um monte de igrejas seguindo esses homens do último século. Por exemplo, a igreja wesleyana segue ensinamentos de Wesley. Não digo que ela está errada em heresia, não digo que ela está nesse ponto, não. Mas por que tem que se fazer menção do nome de um cara que já morreu? Sendo que esse próprio cara não fazia menção das pessoas que trouxeram o Senhor Jesus até ele. Aí tem os outros aí que seguem um tal de Abraham, esqueci o nome do cara lá, que é o profeta. Para que seguir defunto? Esses caras morreram e não ressuscitaram. Ellen Goldwright morreu, foi para o inferno, seguindo, inventando profecia falsa, inventando coisas que desvia a pessoa do Senhor Jesus. Estão vendo? Para que seguir pessoa morta? Segue a palavra de Deus, segue o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Aqui está o manual que? De seguir o Filho de Deus, de confessá-lo como Senhor e Salvador, de ir para a glória seguindo Ele. Para com esse trem de seguir homem, entendeu? Para. Aí vem Charles Spurgeon, seguidores de Charles Spurgeon. Nós não seguimos Charles Spurgeon, entendeu? Nós seguimos o Senhor Jesus. Nós somos servos do Senhor Jesus. Amém? Nós não temos que seguir homem. Desbitola, tira a viseira de burro puxando carroça. Tá bom? A honra, a glória é do Senhor Jesus. Não que
John Wesley, esse Abraham aí, esse Charles Spurgeon e outros nomes, milhares aí, não pregavam a palavra de Deus. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que pregavam, mas morreram. Por que vocês têm que seguir esse cara? E outra coisa, o pastor que faz questão de pôr a foto dele na porta de igreja, da igreja ali que ele criou ali, né, vamos falar assim, porque a igreja do Senhor Jesus é uma só. Quem tiver o nome escrito no livro da vida pertence a ela. Amém? Mas aí tem as igrejas aí que tem a foto do pastor que é o fundador, bonito. Tem umas aí que tem até um chapelão, né? Para quê? A igreja do cara? Foi ele que morreu na cruz por nós, irmão? Pelo amor de Deus, igreja, acorda, desperta tu que dormes, para de seguir homens, vamos seguir o Senhor Jesus. Amém? A Ele a honra, a glória, louvor e adoração, somente a Ele nós devemos seguir. Ele é o nosso Senhor. Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele é o nosso pastor. Aí ele curou esta mulher, e o príncipe da sinagoga ficou com raiva, bravinho, ao invés de se alegrar, porque por 18 anos ela estava enferma. 18 anos, indo ali, todo mundo vendo ela enferma. O cara é capaz de ficar irado ao invés de se alegrar pela cura da mulher. Olha que coisa terrível. Então, meu irmão, toma cuidado. Nós somos seguidores do Senhor Jesus, o Senhor Yeshua, Filho de Deus, o Emanuel, Deus conosco, o Príncipe da Paz, Leão da tribo de Judá, Raiz de Davi. Amém? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória, louvor e adoração para sempre. Glória a Deus. Então, o nosso Senhor Jesus curou aquela mulher e disse: não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Então essa é a nossa função, irmão, como igreja, levar o Senhor Jesus até pessoas que estão presas por Satanás, por demônios, por enfermidades, para que o Senhor Jesus liberte essas pessoas e para que essas pessoas sejam curadas e salvas. Amém? E dizia: aqui é semelhante o reino de Deus. O Senhor Jesus ainda continuou: e a que o compararei? O reino de Deus, ele é semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomando lançou na sua horta, e cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos sanearam as aves do céu. Então o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Ele vai crescer, irmão. Se a gente plantar, nós temos que plantar o quê? A palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Compartilhe os vídeos se você não sabe pregar. Compartilhe, irmão. Vamos ganhar um do Senhor Jesus. Seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo. Entre aí, Rádio Palavra Viva /Milvio no YouTube. Entra lá e seja um seguidor para ouvir a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus genuína, sem intenção por trás, intenção oculta, sem querer seguidor, sem querer dinheiro. Eu quero cumprir o ídolo do Senhor Jesus, e é isso que eu estou fazendo. Amém? Então o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que cresce e faz grande árvore, e em seus ramos se aninham as aves do céu. E disse outra vez o Senhor Jesus: a que comparareis o reino de Deus? É semelhante ao fermento, que uma mulher tomando escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo levedou. Então a nossa função é distribuir, pregar a palavra de Deus, espalhar a palavra, divulgar a palavra, compartilhar a palavra, para que a palavra atinja lugares igual ao grão de mostarda e cresça, para que atinja igual aqui o fermento, né? Tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, fermentou e a farinha cresceu. Então a palavra de Deus, ela é para crescimento, para que a pessoa que está presa, amarrada, se livre, se solte, possa crescer e mostrar ao mundo que o Senhor Jesus é na vida dela. Porque sem Jesus ninguém cresce não. A Bíblia diz assim, ó: sem mim nada podeis fazer, nem respirar, nada. E se o homem edificar a casa, em vão, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então não adianta você tentar construir nada se você não convidar o Senhor Deus, o Senhor Jesus,
e o Espírito Santo de Deus para lhe auxiliar, para ser com você. Na unção e na direção deles você cresce, sem eles você não cresce. Ah, mas o ímpio cresce, mas é como um fogo de palha, vai queimar lá no inferno depois. Não adianta. Você entendeu? Então, na presença do Senhor Jesus vem o nosso crescimento, principalmente o espiritual. Amém? Então, guarda essa palavra no seu coração. Arrependa-te agora, eu quero te falar, meu irmão. Você lembra dos príncipes da sinagoga ali que ficou envergonhado porque fez cagada? Pois é, muitos de nós fizemos muitas coisas erradas, mas um momento, se você está vivo até hoje, é porque Deus te deu oportunidade. Arrependa-te dos teus pecados agora. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus antes que seja tarde. Amém? Entrega agora. Eu vou te ensinar a fazer a oração de entrega, de renúncia, renunciar ao eu, à carne, e arrepender dos seus pecados. Se arrependa deles, lembra deles agora. Se arrepende deles porque o Senhor Jesus te perdoa de todos eles. Amém? Vou te ensinar a sair de condenação eterna para a vida eterna. Repete comigo aí, para o que você estiver fazendo. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Jesus, entra no meu coração e habita em mim, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito Santo habite em mim, guarde em mim a Tua palavra, para eu não pecar contra Ti. Senhor, escreve meu nome no livro da vida, e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Deus te abençoe por essa decisão que você tomou. Não estou te mandando ir para a igreja nenhuma, mudar de nada, parar de fumar, não estou te mandando parar de beber. Eu estou te falando, confessa, Senhor Jesus, entrega a tua vida a Ele. E o que Ele quiser que você faça, que Ele mande e mude você. Esquece doutrinas e opiniões humanas, a nada levam, mas a palavra de Deus, a vontade de Deus vai te direcionar no melhor caminho. Ah, mas eu confessei o Senhor Jesus aqui, eu posso continuar indo na igreja católica? Pode. Ah, eu sou espírita, mas eu confessei o Senhor Jesus aqui, eu posso continuar indo? Pode. Você não tem que mudar nada. O Senhor Jesus, se eu pudesse mudar a mim mesmo, não precisaria do Senhor Jesus morrer na cruz do Calvário. A partir do momento que você entregou sua vida a Ele, a partir de agora, Ele vai com você te mostrar. É uma experiência pessoal sua com Ele. Ah, mas você está falando errado. Você não pode falar que a pessoa pode continuar indo. Não. Eu posso. Sabe por quê? Deus pegou um profeta e mandou casar com uma prostituta. As coisas de Deus são loucura. Quem vai dirigir a vida da pessoa que entrega a vida dele ao Senhor Jesus, quem vai dirigir é o Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus. Está ouvindo? Então os dois, na hora que eles quiserem, eles vão endireitar o vaso para encher de azeite. E essa pessoa que confessou, entregou a vida ao Senhor Jesus, é dele. Ele é que manda, não eu. Porque muitas pessoas acham assim, eu tenho que consertar minha vida para depois ir. Está errado, está errado. Quando a prostituta ungia o pé do Senhor Jesus com óleo, e o povo lá murmurou, essa mulher é uma prostituta, Jesus deixa ela ungir ele. Jesus disse assim, deixa ela vir a mim, porque os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Então venha do jeito que você está, bebendo, fumando, espírita, desviado, amaziado, do jeito que você estiver, você vem. Confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. O resto Ele faz. Glória a Deus. Ele assume o comando da sua vida e Ele te abençoa, e Ele muda, porque Ele é Deus. Amém? Então vamos lá. Para o que você estiver fazendo e confessa aí junto comigo. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração, faz morada em mim. Meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor habite em mim, guarde em mim a Tua palavra, para eu não pecar contra Ti. Senhor, escreve meu nome no livro da vida, e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E meu Deus, me recebe como Teu servo, como Teu filho, porque eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Irmãos, se Deus manda, eu faço. Se é para repetir, eu vou repetir, porque é Deus quem está no comando, e Ele tem um motivo, e Ele sabe para quem que a pregação é e para onde que ela vai. Eu não sei. Então a Ele a honra, a glória, a louvor, a adoração. Sou apenas um vaso, cumprindo o ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Sou eu. Então que eu abençoe a cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora, ouvindo a pregação, cada um.
Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus esteja sobre a sua vida, a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, e a consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus, que te leva à comunhão com Deus e com o Senhor Jesus, esteja sobre a tua vida. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Seja um seguidor do canal aí, Rádio Palavra Viva /Milvio no YouTube, e bora ganhar uma para o Senhor Jesus. E compartilha a pregação aí, irmão. Em nome de Jesus. Amém.